do seu próprio desejo. Quando nós olhamos o livro do profeta Daniel, nós, no capítulo de número 3, encontramos uma história, encontramos um momento que por estes homens aqui será vivido e que de alguma forma ele se assemelha conosco. O livro do profeta Daniel, ele está escrito, está relacionado, a história do livro se encontra num período em que o povo de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel, será levado em cativeiro para a Babilônia, e eles serão levados para a Babilônia, à semelhança do reino do norte, Israel, porque desobedecem, porque permanecem com o coração endurecido e não atentam para as advertências que o Senhor nosso Deus está enviando a eles por intermédio dos seus profetas. A Bíblia Sagrada diz que a Babilônia conquista Israel, e aqui no livro de Daniel o ano é 605 a.C., e essa é a primeira deportação que será feita. Serão levados para a Babilônia os nobres, pessoas de famílias aristocráticas, pessoas que talvez aqui ainda descendem do trono, descendem da família do rei, e dentre estes nobres, Daniel foi levado para o exílio, juntamente com 3 dos seus amigos, e a Bíblia nos informa o nome deles. O nome dos amigos de Daniel são Ananias, Misael e Azarias, junto com outros jovens que também são nobres, são levados para a Babilônia. E essa informação está contida no capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, e só a título de informação, nós podemos aqui dividi-lo em 2 partes. A primeira parte do livro do profeta Daniel é contida nos 6 primeiros capítulos, e o livro nos 6 primeiros capítulos vai narrar os acontecimentos históricos deste período do exílio do povo de Deus na Babilônia, este período do exílio de Judá na Babilônia, durante os 70 anos que o Senhor nosso Deus havia dito que eles estariam exilados. Eu acho muito interessante a conexão, porque o profeta Jeremias profetiza antes do cativeiro, e também o tempo da sua profecia se dará durante o período do cativeiro. Jeremias capítulo de número 29 é uma carta que Deus manda que Jeremias escreva e envie para aqueles que estão em cativeiro na Babilônia. Há alguns falsos profetas que estão dizendo para o povo que o tempo do cativeiro, que aquele tempo que foi determinado sobre eles, duraria apenas 2 anos, e depois de 2 anos eles retornariam para a sua pátria. E Deus está dizendo por intermédio de Jeremias: Jeremias, diga ao povo e faça-o saber que eles estarão em Babilônia durante 70 anos, para que eles casem as filhas e tomem filhas em casamento, para que eles construam casas e plantem vinhas, porque é o tempo de uma geração que eles permanecerão em Babilônia. Deus está tratando do seu povo, Deus está corrigindo o seu povo, Deus está fazendo o seu povo perceber de forma didática o preço da desobediência, o preço do afastamento de Deus. E de fato a história nos conta que este povo vai compreender muito bem a linguagem didática de Deus e vai se voltar para o Senhor. Esta é a primeira parte do livro do profeta Daniel. A segunda parte do livro do profeta Daniel está contida nos capítulos de número 7 ao 12. E o livro, nestes capítulos, está registrando 4 visões que Daniel terá de acontecimentos futuros, de coisas que ainda acontecerão. Daniel, na sua velhice ou na sua idade adulta, caminhando para a sua velhice, terá de Deus visões que não serão para o seu tempo, mas pronunciarão coisas que ainda haveriam de acontecer. Se os irmãos me permitem, se a igreja me permite assim dizê-lo, o livro do profeta Daniel nós poderíamos considerá-lo como um livro histórico, mas também como um livro apocalíptico. A semelhança dos livros do Novo Testamento, o livro do profeta Daniel talvez seja aqui o livro apocalíptico do Antigo Testamento, porque ele trata de coisas que também serão tratadas no livro do Apocalipse, porque ele trata de coisas que Jesus o Cristo também prenunciou no sermão de Mateus capítulo de número 24. Mas isto é uma história para um outro momento, porque o livro do profeta Daniel também nos informa, e há nele um tema, e este tema é muito importante para a nossa compreensão, e ela será muito breve neste momento.
O tema do livro do profeta Daniel é para nós a seguinte afirmação: Deus é rei soberano sobre todo o mundo, e não existe um outro soberano sobre o mundo. Em todas as eras do tempo que os homens vivem sobre a terra, e por todas quantas ainda haverão, em todos os lugares, aqui, ou talvez aonde nós ainda não conhecemos e não tivemos informação de que exista um lugar, Deus é rei soberano sobre tudo. E isso significa uma coisa apenas para nós, que somos o seu povo. Se Ele é rei soberano sobre tudo, nós devemos a Ele total lealdade. Nós devemos ao nosso Deus a nossa total fidelidade. Não importa quais sejam as poderosas forças de oposição, não importa qual seja o tamanho do nosso adversário e as ameaças que nós porventura temos sofrido, se nós servimos ao Deus que é rei soberano sobre tudo e sobre todos, nós devemos a Ele a nossa confiança, porque então nós acreditamos que no devido tempo, não no meu, mas no devido tempo de Deus, Ele derrotará toda oposição, todos os nossos inimigos, todos os adversários do povo e do reino de Deus serão destruídos pelo seu grande poder. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer um amém até aqui? Graças a Deus que a gente acredita nisso. Nós somos este povo que tem este rei soberano sobre tudo e todos. Mas o texto do capítulo de número 3, e agora eu quero me deter a isso e rapidamente finalizar. O texto do capítulo de número 3, ele nos traz ao menos aqui 3 afirmações possíveis, irmãos. São 3 coisas aqui que nós precisamos de considerar. Primeiro, a fé é posta à prova. Segundo, a demonstração da fé será feita de forma ou de outra. E uma terceira coisa não menos importante é que a fé aqui será reconhecida, no capítulo de número 3. E são esses 3 pontos rapidamente. A fé é posta à prova, a demonstração da fé será necessária, e o reconhecimento da fé também será visto neste capítulo de número 3. Em primeiro lugar, a fé é posta à prova. Nós podemos ler no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo de número 12, a narrativa do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, que recebe este império do seu pai, Nabopolassar, ele vai expandir as fronteiras do seu império, ele vai aumentar as riquezas do seu reino e também aumentará o seu poder bélico, o seu domínio, a sua autoridade sobre outros povos e nações, como se vê aqui que está sendo feito com o Judá. O texto bíblico informa-nos a nós que este rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, e não é uma estátua pequena que não pode ser vista de longe. A Bíblia Sagrada informa que esta estátua ela tem cerca de 3 metros de largura, 2,70 metros aproximadamente, e em côvados na sua medição. Ele manda construir uma estátua de 27 metros. Eu não sou construtor, mas alguns dos irmãos aqui que o são e que podem me ajudar, talvez isso dê, pastor Neumo. Quem sabe 2 andares de um prédio, 3 andares mais ou menos de um prédio. Então é uma estátua alta. A Bíblia Sagrada diz que isto foi feito e também foi aqui decretado que todos os súditos deste rei, todos aqueles que habitam neste império, eles deverão, bem como neste momento devem, todos devem se prostrar a essa estátua para adorá-la. A Bíblia Sagrada me informa, e Isaías é muito provável que está referindo-se a isto, vai informar que a estátua é a representação da imagem de uma divindade. Mas o contexto aqui me traz a informação que este rei, na sua opulência, pretende construir algo que seja a sua própria imagem para ser adorado. E ele decreta que todos os homens adorem a estátua quando for dado o sinal. Me permita, versículo de número 4 está dito: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas,
Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. No versículo de número 10 está dizendo para nós ainda que o rei fez um decreto que não poderá ser quebrado. A informação é muito rica, porque está aqui posto: quando a nossa fé é posta à prova, quando os desafios são lançados, enquanto as coisas estão tudo muito bem para mim, e eu consigo professar essa minha fé em liberdade, enquanto a minha condução no serviço do Senhor meu Deus, para mim se aparenta muito tranquilo, essa fé é muito possível de ser aqui, irmãos, colocada, oralizada, vivida. Mas a fé de fato, ela será colocada à prova. Tiago ensinou para a igreja no capítulo de número 1, que essa fé será colocada à prova. Qual fé? A que professamos, a que dizemos que temos, aquela que nós guardamos conosco. Ela, em algum momento, será colocada à prova, nos desafios da vida, impostos talvez pelo tempo, pelas aflições que Jesus disse que teríamos no mundo, ou quem sabe talvez até pelo nosso adversário, pelo adversário da nossa alma. A fé é posta à prova quando os desafios serão lançados. E aqui foi lançado um desafio: quando ouvirem, se prostrem. Quando ouvirem, releguem o seu Deus, a sua fé, e vocês precisam adorar a um outro Deus, porque este foi o decreto que foi feito pelo grande rei Nabucodonosor. A nossa fé é posta à prova, em segundo lugar, quando há o propósito de nos mantermos fiéis. Ninguém talvez que negocia barateadamente a sua fé, tem a sua fé colocada à prova. Todos aqueles que porventura não querem, com um compromisso santo e fiel, caminhar com Deus, não sentirão a prova da vossa fé. Mas todos aqueles que se colocam diante de Deus e desejam manter-se fiéis diante dele, sofrerão, irmãos, a prova da vossa fé. Porque a nossa fé será testada, porque a nossa fé será colocada à prova, porque nós desejamos nos mantermos fiéis diante do Senhor, o nosso Deus. E o texto bíblico está informando isto para nós, porque quando se apregoava que todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua, haviam 3 homens ali, e o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. E eles têm uma firme resolução no seu coração de não se dobrarem, de não adorarem, de não relegarem a sua fé, mas de permanecerem fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Porque isto está escrito no versículo 17 que lemos e que dá tema para este nosso culto nesta noite. Em terceiro lugar, de maneira bem prática, a nossa fé é posta à prova, a nossa fé é posta à prova, e de alguma forma o diabo, o nosso adversário, a oposição, o momento, quer mudar de nós, ou quer mudar em nós a nossa essência. Ouça isso, porque há aqui no texto um fator determinante. Estes jovens, juntos com Daniel e outros nobres, foram trazidos para a Babilônia, e aqui há uma determinação, que o nome destes homens fossem mudados, e isso tem um propósito. A mudança do nome aqui é para que estes moços que estão em Babilônia como aprendizes, eles de alguma forma se associem aos deuses locais, à cultura local, à religião local, à prática local, e se desfaçam de alguma forma da sua antiga lealdade ao Deus da sua vida, da sua lealdade, da sua fidelidade ao Deus da sua criação. O que está sendo feito aqui com a mudança dos nomes é para que Daniel deixe de ser fiel a Deus e passe a ser fiel a uma outra deidade. É que Misael, Ananias e Azarias esqueçam do compromisso que haviam firmado com Deus e passem agora a assumir um outro compromisso com uma outra divindade de Babilônia. A Daniel, que tem a significação do seu nome, Deus é meu juiz, chamaram de Beltesazar, Bel protege o rei. A Ananias, que significa o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque, da ordem de Acu,
uma divindade de Babilônia. A Misael, que significa quem é como o Senhor. Chamaram Mesaque e disseram quem é como Acu. A Azarias, que tem o nome significando o Senhor é o meu ajudador. Chamaram de Abednego. E a significação é: este não é mais aquele que é ajudado por Deus, porque ele passa a ser agora servo de Nego, ou servo de Nebo. Eles querem mudar a característica dos que servem a Deus. Eles querem tirar deles a confiança, a lealdade, a fidelidade, para que de alguma forma eles dissociem, para que de alguma forma eles mudem este pensamento e passem a adorar a outros deuses. Mas o que eu encontro no texto bíblico sagrado é que a fé destes moços foi colocada à prova, e de antemão de alguma forma tentaram mexer com eles, na essência deles, no caráter deles, porque nome fala de pessoalidade, fala de quem somos. Porque nome fala de caráter, fala do que carregamos, fala dos valores que temos. Porque nome fala de individualidade, fala do que nós somos e de como caminhamos sobre a terra. Tentaram mexer naquilo que era, tentaram mexer na essência deles. Mas a Bíblia Sagrada me informa que isto não alterou o que eles carregavam junto de si: a lealdade para com o Senhor, o nosso Deus, a fidelidade para com o Senhor, o nosso Deus. Talvez eu não encerre no tempo, mas eu quero afirmar a palavra de Deus aqui para quem veio ouvir a palavra de Deus. Talvez o momento está colocando a sua prova, a sua fé à prova. Talvez o momento está te conduzindo a colocar em questão se você continua então servindo a este Deus e agradando, servindo a esse Deus e confiando. Talvez o tempo, a aflição, talvez as coisas desta vida e até a oposição do nosso adversário tenham posto uma condição para que o seu serviço a Deus continue, para que a sua fidelidade a Deus continue, ou de alguma forma decaia. Mas eu venho aqui com uma palavra de Deus na boca, porque arde no meu coração para dizer a você: ainda que a nossa fé esteja sendo colocada em prova, permaneça fiel ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o Rei sobre todas as coisas. Glória a Deus. Ele é Rei sobre todas as coisas. Quem concorda comigo que Ele é o grande Rei, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar, a nossa fé, ela é posta à prova quando os desafios são lançados, quando há um propósito de se manter fiel a Deus. Não se engane, será provada. E um fator determinante: eles querem mudar quem somos, a situação, a prova e o adversário. Segundo ponto, a demonstração da nossa fé precisa ser percebível, precisa ser identificada. Está dito aqui no capítulo de número 3, versículo de número 13 até o 18. Porque estes homens aqui, Ananias, Misael e Azarias, não se dobram, não se colocam diante do rei para o adorar. E a demonstração da fé destes homens, ela precisa ser feita na confirmação do compromisso que eles estabeleceram com Deus. Eu fiz com Deus um compromisso. O Senhor me propôs uma aliança e eu desejo ser fiel a ela. O Senhor propôs a nós, a sua igreja, uma aliança, e nós precisamos permanecer fiéis à aliança que Ele propôs a nós. Está dito no capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É uma questão, porque eles são trazidos diante do rei com a informação de que todos se dobraram, menos estes três que permaneceram de pé diante do Deus soberano, diante do Deus verdadeiro, diante do grande rei de toda a terra. Nabucodonosor, ele vai indagá-lo se isto então seria uma provocação, e a demonstração da fé se faz na confirmação do compromisso. É por acaso que vocês não se dobram? De fato não é por acaso, porque eu não me dobrarei a um outro Deus a não ser ao meu Deus. Não é por acaso que eu não me dobro, não é por acaso que eu não assisto diante de outros deuses que me afastam do verdadeiro. É pelo fiel compromisso que fiz com o Senhor, o meu Deus. Recebe uma palavra se você pode receber. Talvez você está sendo tentado na sua casa,
talvez tentado no meio da sua família e parentela, talvez você está sendo tentado no meio do seu emprego, do seu trabalho, da sua vida profissional, ou quem sabe da sua vida comum. Muitas coisas vêm sobre nós, e isso está colocando em xeque a sua fé. Mas em o nome de Jesus, nesta noite, recebe uma palavra de Deus. A sua fé precisa ser viva e demonstrada, e isto precisa ser afirmado no compromisso demonstrado da aliança que você fez com o Senhor, o nosso Deus. Estão nos indagando: será por um acaso que vocês não servem a Deus como outros servem, que vocês não fazem a obra de Deus como outros fazem, que vocês não misturam as coisas como outros misturam? Certamente não é por acaso, porque o nosso compromisso fiel é com o Senhor, o nosso Deus, porque a nossa vida foi comprada por Ele na cruz do Calvário, e a nossa lealdade depende só a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Quem me entende até aqui, diga amém. Então, se eu parar agora, a gente já entendeu. Glória a Deus. Versículo 18: esse não fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. A demonstração da minha fé, na confirmação do compromisso: não adorarei, não deixarei, meu Deus, não me voltarei à idolatria, não farei aquilo que abomina aos olhos do Senhor, me manterei fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Manter-se fiel é necessário. A demonstração da nossa fé se faz quando nós não tememos a ameaça. A ameaça, versículo de número 15 está dito para nós: agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Estão ameaçando a gente. Qual é a ameaça, pastor Leão? Vocês vão morrer. Não vai continuar. Eu vou acabar com esse negócio. Se vocês não... Não, eu tô dando uma chance. É como se o diabo estivesse colocando condições. O inimigo estivesse estabelecendo aqui condições para que aquilo que é de Deus, a fidelidade, a soberania, o governo, para que isto então pudesse permanecer. Ouça-me no nome de Jesus. A prova da nossa fé aqui, a demonstração da nossa fé se faz quando nós não tememos a ameaça. Ele vai gritar, ele vai ameaçar, ele vai limitar por vezes, ou querer limitar a nossa vida e ação, mas há poder no sangue de Jesus o Cristo, que nos chamou e comprou com seu sangue. Nós permaneceremos de pé diante do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A demonstração da nossa fé, a confirmação do compromisso, quando não se teme a ameaça e quando se permanece na livre disposição de Deus. Agora eu encerro. O 3 aqui, ó, eu não vou acabar não. Eu venho outro dia. Ouça, e eu encerro aqui, ó. Quando eu permaneço na livre disposição de... Esse é o tema aqui, irmão. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do que, irmão? Da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E o 18. Esse não, fica sabendo, ó rei. Esse não. O que é isso aqui, pregador? Eu permaneço na demonstração da minha fé, na livre disposição de Deus. Se Deus quiser, Ele fará. E eu estou confiando que Ele pode fazer. Sim ou não? Se Ele quiser, Ele fará. E eu estou confiando que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas e se Ele não quiser fazer? Fica sabendo que é o seguinte: se Ele não fizer, eu continuo crendo, eu continuo crente, eu continuo a caminhar, eu continuo a avançar, eu continuo a adorar, eu continuo a servir este Deus Todo-Poderoso.
Por quê, irmão? Porque Deus pode tudo e eu não posso impor a Ele nenhuma condição. Não é chegar aqui na campanha e dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, eu... Que isso? Se o Senhor não fizer, eu te adoro. Mas eu estou aqui pedindo: por favor, faz. Por favor, ouve. Por favor, atende. O que é isso? Eu posso viver a libertação, ou eu posso viver o martírio. Porque libertação e martírio são igualmente possíveis no plano divino. O que você me diz dos meus irmãos que estão fazendo missões em outros países? E a prova da fé, a demonstração da fé dos meus irmãos é eles serem martirizados, serem mortos pelo testemunho de Cristo. Jesus não os podia livrar? Sim, mas no plano divino, martírio e libertação estão contemplados. O que a gente precisa entender aqui? Eu devolvo o microfone ao pastor Neumo. Nós precisamos entender que a nossa fé por vezes será posta à prova. Mas se o nosso Deus a quem servimos é o Rei de todo o universo, soberano sobre todas as coisas, Ele está conosco. E a gente não precisa dar palavra para ninguém que porventura não conheça. Fique sabendo, ó Rei, que se o meu Deus me quiser livrar, Ele me livrará. Se porventura Ele não fizer, eu permaneço diante dEle, porque o único que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente é o Senhor, o nosso Deus. Posso orar, pastor? Posso orar? Posso orar? Com a permissão do vosso pastor, esteja de pé, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.